paz seja convosco, amém? Que coisa boa, hein? Que alegria, que satisfação estarmos juntos esta manhã, que bênção você ter acordado cedo e ter entendido a chamada do Espírito Santo, o convite do Espírito Santo para que você pudesse estar reunido aqui. Eu estou muito feliz, de verdade, não é uma conversa, de verdade, eu desejei estar aqui em muitas outras oportunidades, mas aí quando a gente recebe um convite, aí fica irrecusável, né? Mas eu quero louvar a Deus por estar aqui hoje, e a minha intenção, o meu propósito, dado a grandeza de tudo que eu sei que Deus tem feito aqui e ainda fará, é dar uma parcela de cooperação bastante singela, mas que eu espero ser significativa, embora singela. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, tá bom? Para a gente poder observar os 2 versículos aqui, ou 3, e aí eu vou falar para você sobre algo que Deus tem ministrado no meu coração de uns dias para cá, e vai ser Primeiro Samuel capítulo 17. É um texto muito conhecido. A gente vai refrescar a memória em relação ao que está escrito aqui, aos que ainda estão começando a sua relação com as Escrituras, vai servir para tomar conhecimento sobre o que está escrito aqui. Vamos olhar o 28. Vamos olhar o 28. Achou? Diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Verso 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Amém. Agora eu vou pedir uma gentileza para você. Oi. Não, eu estou rouco mesmo. Até pedi um pouquinho mais de... Não é charme não, eu estou rouco mesmo. Mas se der para aumentar um pouquinho aí, até um pouquinho aqui eu vou pedir um pouquinho mais de retorno também. Aí eu vou pedir a você uma gentileza agora. Pegue a sua Bíblia e deixe ela aberta no Salmo de número 71. Meu Deus! Desculpe, 78. Deixa ela aberta no seu colo aí. No Salmo 78. Quando você pensar que não, eu já acabei. Quer ver? É Salmo 78. Deixa aberta aí no seu colo o Salmo 78. Deixa ela aberta aí. Tá bom? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós começamos a saber sobre essa relação de Davi, esse trabalho de Davi com ovelhas. Nós começamos a saber disso quando o profeta Samuel foi designado à casa de Jessé para ungir dentre os filhos de Jessé um rei. E você deve se lembrar que quando Samuel chegou lá, e chegou até bastante empolgado, até bastante alegre, né? Porque ele começou a ver os filhos de Jessé e a robustez de cada um deles, e de cara, quando ele viu o primeiro, ele já disse assim: ó, é esse daí. Mas Deus ia negando aquilo no coração dele. Ele pensava uma coisa e Deus o dissuadia daquela ideia. Aí no próximo ele dizia: é esse. E Deus dizia: não é. No próximo é esse. E aí até que se passaram os sete dos 8 filhos de Jessé. O que é interessante, porque Jessé tinha 8 filhos.
Mas como Davi estava ausente quando Samuel chegou, então essa conta de 8 menos 1 que estava ausente dá 7, né? 7, que é um número muito representativo, muito simbólico na Bíblia, porque é um número que indica perfeição. E isso explica muito porque Samuel sentiu-se tão à vontade para pensar que de verdade as coisas se resolveriam entre os que estavam ali, porque era um número de perfeição. E quando a gente vê uma coisa perfeita, a gente não tem a preocupação de querer saber de mais nada. Mas quando todos os 7 terminaram e Deus tinha negado sobre todos, aí Samuel falou: mas acabaram-se os mancebos, tem alguma coisa errada com esse seu 7 aí, essa sua perfeição está meio esquisita, ô Jessé. Aí ele disse assim: não, é porque tem mais um ainda. Então foi revelado que aquela perfeição, na verdade, não era tão perfeita quanto parecia, porque não era perfeito. Se fosse perfeito, o 8º devia estar lá. Então, quando Davi é notificado da existência dele, porque nem sobre a sua existência as coisas estavam claras ainda, quando a existência dele é notificada, veja o que o pai diz. O pai diz assim: é nesse momento que nós vamos ficar sabendo com o que Davi trabalhava, o que ele cuidava. Qual era a sua responsabilidade em particular dentro daquela estrutura familiar? Jessé diz: ele está no campo, ele está cuidando das ovelhas. E aí Samuel diz: então vá buscá-lo, porque nós não vamos nos sentar à mesa enquanto ele não chegar aqui para o sacrifício, para comer com a gente. Glória a Deus. E aí, quando isso aconteceu, nós, portanto, ficamos sabendo qual era a lida, qual era o trabalho, qual era o serviço de Davi dentro daquela estrutura familiar. Ele cuidava de ovelhas. E eu quero essa manhã dizer aqui a vocês, não objetivamente ou não necessariamente a pastores, mas quero falar alguma coisa de Deus para todos aqueles que têm recebido de Deus algo para cuidar. Você está cuidando de alguma coisa? Alguém está cuidando de alguma coisa aqui? Irmão, cuidar é um negócio tão agradável, é um negócio tão gostoso. Cuidar é instintivo, né? A humanidade começou a lidar com cuidado, mães começaram a cuidar de filhos, seja na raça humana, seja nos animais. As mães aprenderam a cuidar dos filhos antes de haver qualquer tipo de educação nesse sentido. As mães primitivas aprenderam a cuidar de seus filhos antes mesmo de que houvesse qualquer tipo de orientação pedagógica ou educacional nesse sentido, ou psicológica. O cuidado é inato ao ser humano, o cuidado é intrínseco ao ser humano. Nós nascemos com a capacidade de cuidar de indivíduos de capacidade inferior. Nós nascemos com a capacidade de cuidar de indivíduos com força inferior. O cuidado é uma capacidade que todo indivíduo tem. É claro que aí vão haver níveis de cuidado, e esses níveis dizem respeito à capacidade com que cada um tem, mas cada um tem a capacidade de cuidar de alguém, de alguma responsabilidade, de algum trabalho. Ninguém é desprovido dessa capacidade. E quando Deus entrega algo para a gente cuidar, essa é uma demonstração de confiança e de credibilidade tão gostosa, que você e eu, nós jamais deveríamos negar esta responsabilidade em hipótese alguma, porque quando Deus lhe confia algo para cuidar, Deus está dizendo que confia em você. Amém? Glória a Deus. Então, diga para alguém próximo a você: continue cuidando do que você está cuidando. Então, esse cuidado, ele nos é revelado nesse texto. Um pouco mais à frente, nós vamos saber um pouquinho mais. Perceba que a Bíblia vai entregando devagar as coisas. Um pouco mais à frente, já por ocasião daquela questão lá envolvendo Golias, aí nós já vamos aprender um pouquinho mais sobre como era não só o cuidado, mas o dia a dia desse cuidado. Os riscos que envolviam esse cuidado. Porque tudo que você vê uma pessoa cuidando, você entenderá melhor sobre o cuidado à medida que você conhecer melhor essa pessoa. Então, você encontra uma pessoa pela primeira vez, você olha e vê ela cuidando de alguém, cuidando de um trabalho, cuidando de um ministério, tendo uma responsabilidade. Mas os desafios inerentes a esse cuidado, você só vai conhecer ao longo da história de uma pessoa. O que é importante
é que você nunca tem ingenuidade de pensar que um cuidado não requer níveis de responsabilidade, ou que um cuidado não requer riscos. Você pode olhar para alguém e, a princípio, a história dessa pessoa se anunciar de uma maneira muito simples. Ele cuida daquilo. Ele tem aquilo por responsabilidade. Mas caminhe com essa pessoa mais um pouquinho e você vai descobrir todos os riscos que envolvem esse cuidado. A primeira vez que a Bíblia começou a falar sobre Davi, repare, Jessé não entra em detalhes para Samuel a respeito dos riscos que envolviam o cuidado das ovelhas, mas depois que a história vai transcorrendo, nós vamos tomando conhecimento de todos os riscos aos quais Davi estava submetido por causa daquele cuidado. E quais eram esses riscos? Ele mesmo diz. Antes dele dizer, só para te localizar na história, o que estava acontecendo? O desafio lá de Davi, o desafio de Golias, dos filisteus, contra o exército de Israel, acampados no monte há dias, olhando o vale, e ninguém tinha coragem de descer. Como os irmãos mais velhos de Davi estavam na batalha, aí o Jessé disse: Davi, dê uma chegada lá, leve alguma coisa para os seus irmãos, sobretudo, leve um presente, leve um agrado para o capitão, porque ele vai permitir que você dê uma olhada, para você poder dizer se seus irmãos estão bem. Volte aqui e diga se eles estão saudáveis, se estão vivos, estão com os 2 braços, como é que eles estão, se estão feridos. Vai lá e me diga. E aí, a Bíblia diz que Davi foi, mas ele era tão responsável com aquilo que ele fazia, que o texto diz para nós que ele deixa aquelas ovelhas aos cuidados de um guarda, enquanto ele se ausenta para poder ir lá na batalha. Quando ele vai, ele começa a perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? E o irmão mais velho dele fica irritado, julga mal a intenção dele, diz: você veio aqui para olhar a batalha, você é um enxerido, você veio aqui se meter onde você não foi chamado, você veio aqui para poder, você largou aquelas poucas ovelhas no deserto com quem? Você vê aqui seu enxerido ficar se metendo nisso aqui, isso aqui não é para você não, rapaz, você é pequeno demais para isso aqui. Daqui a pouco ele vai ganhando espaço, vai ganhando, vai ficando meio marrento no Senhor, e ele vai chegando para perto e perguntando o que está acontecendo. Resultado você conhece, ele chega diante de Saul e diz assim: eu vou enfrentar esse cara aí. Aí Saul diz: você não pode não, você não pode, porque ele é muito grande. Ele está lidando com isso desde a mocidade dele, ele é experimentado no sangue, ele tem gosto de sangue na boca, ele está acostumado com a violência, ele foi treinado dentro da violência, ele foi educado dentro da violência. Esse tipo de gente, como Golias, é gente que não tem uma infância normal, é gente que foi educado para a peleja, a cabeça dele funciona dessa maneira desde criança, ele foi educado para aquilo. E ele é grande demais. E aí Saul diz assim: você não pode, porque ele é muito grande. Mas, escute, se tem uma coisa sobre os grandes, é porque eles já alcançaram tudo que tinham para alcançar. Os pequenos ainda estão crescendo, né? E Davi ainda era pequeno, mas ele ainda estava crescendo. E aí ele falou: não, eu posso. Não pode, posso, não pode. Então, me diga pelo menos uma coisa para eu acreditar que você tem competência de fazer isso aí. Aí Davi foi e falou: olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor, que até agora vocês só sabiam sobre o que eu cuidava. Agora deixa eu falar sobre os riscos envolvendo aquilo que eu cuidei. Vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu já passei uns negócios esquisitos aí. O que aconteceu? Olha, já entrou leão e urso lá no rebanho de papai, e eu fui lá e tomei. Fui atrás, corri lá e arranquei da boca deles. Aí eu acho interessante, porque Davi fala assim: se Deus me livrou nessas oportunidades, se Deus me livrou, diga, Deus me livrou. Se Deus me livrou nessas oportunidades, Deus vai me livrar agora também. Tem um nível de maturidade em Davi muito importante, eu quero que você considere isso. Porque veja assim, ele diz: Deus me livrou. Ele sabe que Deus não livrou as ovelhas. Deus não as livrou de serem arrancadas do rebanho. Mas ele não questiona o que Deus não livrou. Ele não está especulando sobre Deus não ter impedido que o leão entrasse. Ele não está especulando sobre Deus não ter impedido de o urso entrar. Ele não está falando sobre o que Deus não livrou. Porque você precisa entender que alguns níveis de risco vão acontecer, porque nem de tudo Deus livra. Isso.
Ué, vai dizer para mim que você não sabia disso? Você já foi livre de tudo na sua vida? Todos os perigos, todos os riscos. Se existe um nível de maturidade na vida cristã, é você entender que nem de todos os riscos Deus livra, e nem por isso Ele deixa de ser o Deus dos livramentos. Amém? Agora veja só o que ele diz: Deus me livrou. Ele está dizendo, não apareceu um anjo lá no aprisco e ficou com a espada lá, aparecendo, e o leão via, saía correndo, o urso via, saía. Não houve nenhuma ação sobrenatural para livrar as ovelhas. Mas quando eu fui livrá-las, Deus me livrou porque fui livrá-las. O que é que eu quero que você entenda com isso, meu irmão? O que é que eu quero que você entenda com isso, singelamente, nessa manhã? Que existem níveis de livramento que você só vai experimentar quando você for livrar alguém. Quero que você entenda isso aqui essa manhã. Existem coisas sobre a mão livradora de Deus que você não vai experimentar a respeito de coisas que dizem só com você, que só estão ligadas a você, mas é quando você for defender alguém que você vai entender o quanto Deus é defensor. Você pode segurar a mão de alguém que está do seu lado aí? Diga para ele assim, ó: em relação a você, só a você, é um nível de cuidado, mas quando você sai para defender alguém e Deus te defende porque você defendeu alguém, é outro nível de cuidado. Amém? Mas Ele não me livrou, melhor, Ele não livrou as ovelhas, mas no que eu fui livrá-las, Ele me livrou. Então, aleluia. Mas eu pedi para você deixar o Salmo 78 aberto, e vamos então ver o que está escrito no verso 71, porque o verso 71 explica uma coisa, irmão, que eu vou te falar, hein? Salmo 78, um salmo lindo, tem uma história de Israel sendo contada, as coisas que Deus fez, as grandezas de Deus, e é óbvio que não poderia ser omitido dessa história a chamada ou eleição de seu principal rei. E o salmista, não é Davi que escreve esse salmo, ele no verso de número 70, começa a falar sobre a escolha do principal rei de Israel. Aí diz assim, ó: também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Mas olha o que está escrito no 71. E o tirou do cuidado das que se achavam prenhes. Vou de novo. E o tirou do cuidado das que se achavam prenhes. Vamos usar uma palavra bem. E o tirou dos cuidados das que se achavam grávidas. Qual é, por fim, o último detalhe sobre esse cuidado que a Bíblia revela e que eu quero dizer a você, para encerrar? Que as ovelhas que Davi cuidava estavam num estado, e o salmista revela o estado que elas estavam. As ovelhas que ele cuidava estavam numa condição, e o salmista, de uma maneira aparentemente despretensiosa, revela o estado que elas estavam. Elas estavam, você pode dizer para umas 5 pessoas, ele cuidava de ovelhas grávidas. Aqui. Não quero pesar o clima não, mas ouça-me. Toda história envolvendo uma mulher e qualquer tipo de violência, sequestro, assassinato, qualquer coisa, ela já tem um tom muito dramático. Sim ou não? Sim ou não? Agora, se de repente, no curso de uma investigação, a imprensa de repente vaza que a pessoa envolvida naquele ato, naquela violência, no sequestro, na morte, estava grávida, o tom muda na hora, não muda? Muda na hora. O drama muda na hora. A coisa fica mais intensa, mais aguda, mais doída, mais pesada. Porque não é mais a respeito apenas da pessoa vitimada, mas de mais alguém que nem tinha vindo, mas viria. Mas por ela ter sido vitimada, não vai vir também. Eu estou olhando um menino
enfrentando leões e ursos e por ovelhas, já seria válido. Mas ele está enfrentando leões e ursos por ovelhas grávidas. Por aquilo que elas eram em si, já seria válido. Por aquilo que elas já poderiam produzir em si, já seria válido. Pela lã que davam, já seria válido. Mas ele sabe que há algo no ventre delas. Ele sabe que vale a pena fazer o que fará. Ele sabe que vale a pena arriscar-se o tanto quanto se arriscará. Porque o predador não sabe, o urso não sabe, o leão não sabe, quem me vê me arriscando não sabe, mas eu sei que é um valor maior, uma expectativa maior. Elas estavam grávidas. Aí eu olho o irmão mais velho olhando para ele e dizendo: com quem você deixou aquelas poucas? São poucas. É verdade. Não, eu não vou dizer que são muitas, eu não vou ficar aqui discutindo com você, é verdade, são poucas. Só não ignore um detalhe: estão grávidas. Segure a mão de alguém que está do seu lado em nome de Jesus. Olhe para ele e diga: essa pequenez está com os dias contados para acabar, porque tua pequenez está grávida. A tua pequenez está grávida. A tua pequenez está grávida. Eliabe, você não entende porque eu vou. Você não entende porque eu tento. Você não entende porque não desisto. Você não entende porque arranco elas da boca dos leões e dos ursos. É porque eu estou vendo que elas estão gerando. Eu estou vendo que elas estão... Há um segredo. Há um segredo que explica o seu cuidado. Há um segredo que explica a sua insistência. Há um segredo que explica a sua perseverança. Há algo que eu não posso entender olhando de longe. Você está envolvido como está, decidido como está. Você está imbuído do desejo de recuperar como está, porque você sabe do estado daquilo que Deus colocou sobre os seus cuidados. É estado de fertilidade, é estado de produtividade. Vai ter mais a partir daquilo que Deus colocou sobre os seus cuidados. Mas se for vitimado agora, acaba agora. Mas se você salvar, quantos tem nessa ninhada? Eu não sei, mas eu não vou perder no meu tempo. Eu vou buscar, porque tem mais aí dentro. Mais. Eu, quando li esse salmo, fiquei muito impressionado. Pastor, o que o senhor está falando, eu sei desde o tempo da escola dominical, quando eu tinha 10 anos de idade, que Davi cuidava de ovelhas grávidas. Eu fico feliz por você, mas eu não sabia não. O que eu quero dizer a você esta manhã, de todo o meu coração, e na certeza de que, independentemente de detalhes mais específicos sobre esta porção, eu acredito que seja uma porção de Deus para nós esta manhã. Você precisa continuar acreditando no que Deus colocou sobre os seus cuidados. Você precisa continuar investindo e defendendo aquilo que Deus colocou sobre os seus cuidados. Você não pode se impressionar com as rotulações que estão dando para as coisas que Deus colocou sobre os seus cuidados. É pequeno, é isso, é aquilo, é diminuindo. Nós não estamos aqui para discutir tamanhos de agora. Nós estamos aqui para acreditar em projeções de futuro. Vou falar. Você está vendo Davi olhando para Eliabe dizendo assim: não é pequeno não, não chama de pequeno. Não, nós não estamos aqui discutindo sobre os tamanhos de agora. Nós estamos aqui crendo nas projeções do futuro. Portanto, não se sinta ofendido ou diminuído quando a pequenez de algo que você cuida for apontada. Quando a pequenez de algo que você trabalha for apontado. Acredite que há um segredo nessa pequenez.
ela está grávida. Ou segure a mão de alguém do seu lado agora, em nome de Jesus. Olhe com muito carinho para ele, mas também com bastante autoridade, e diga: continue cuidando do que Deus mandou você cuidar. E se tentarem tomar de você, vá atrás. E se já estiver até na boca do leão e do urso, livre-as. Ninguém vai entender, diga para ele: porque você se arrisca tanto por algo que parece tão pequeno, por algo que é tão pouco, mas você sabe que estas ovelhas estão grávidas. 30 segundos para você adorar o Deus daquele que sabe o que faz. 30 segundos para você glorificar o nome daquele que colocou projetos de futuro nas tuas mãos. 30 segundos para você se comprometer nessa manhã na casa de Isabel a não desistir de nada daquilo que Deus colocou na sua mão. 30 segundos para você abrir a tua boca e dizer: eu não vou desistir, eu não vou abandonar, eu não vou deixar para trás, a minha missão vai crescer. Ela está grávida, eu acredito. Estou cuidando de ovelhas grávidas. Eu estou cuidando de coisas que já começaram a se multiplicar, mas são poucas. Mas são poucas que têm capacidade gestativa. O que adianta você ter muitas, você ter muitos que não se reproduzem? Você pode ter algo que está, você pode olhar algo que está sob o cuidado de alguém e você dizer: puxa, como ele tem muito. Só que daqui a 5 anos esse muito terá se diminuído. Daqui a mais 3 se diminuído. Tudo aquilo que não tem a capacidade de se reproduzir envelhece e morre. Aí Deus me trouxe para te dizer: são poucas, mas se reproduzem. De verdade, não é uma visão muito empolgante. Quem te vê assim cuidando do que você está cuidando, diz assim: tem nada aí, muita coisa aí não. Mas dê uma visitada no aprisco do meu cuidado daqui a 2 anos. Dê uma visitada nas coisas que eu estou cuidando daqui a 8 meses. Dê uma visitada nas coisas que eu estou cuidando daqui a 9 meses. E você verá que os poucos se multiplicaram. Porque eles eram poucos, mas tinham a capacidade que muitos não tinham. Eles deram, eles geraram, eles se multiplicaram, eles foram adiante. Alguém crê nesta palavra? Alguém crê nesta palavra? Alguém crê nesta palavra? Alguém se compromete a não desistir daquilo que está sobre o seu cuidado? Alguém entende que é pequeno, mas está grávido? Diga glória ao nome do Senhor. Mas veja, tem que ser o glória mais forte que você já deu no ano de 2017.